Então, basicamente, a gente, né, entende esse espaço, né? Primeiro, boa noite para todo mundo, né? Acho que é bem bom a gente poder estar junto de novo, né? Na verdade, até eu acho que em algum momento a gente deveria fazer também uma conversa, né, coletiva para também a gente trocar entre nós o que já está sendo feito, como está sendo feito, né? Mas nesse momento a ideia é uma, uma oficina, né, assim, mais esclarecendo um pouco a questão da prestação de contas. Mas antes de tudo, eu queria deixar claro que para nós essa prestação de contas, embora a gente quer que ela seja feita, porque a gente acha que é importante também se organizar, organizar os papéis, ter o processo todo, né, feito também porque isso vai auxiliar vocês em projetos outros, né? Mas a gente entende que né, é uma trazer esse processo todo não é com a rigidez, né, que teria se a gente tivesse que realmente fazer a prestação de contas, né, de cada gasto, como a gente faz dentro da usina da imaginação, né, porque a gente tem dentro da usina, né, cada gasto que a gente tem, ele deve ter nota fiscal, se não nota fiscal, deve ter, né, um recibo quando o gasto é menor, né, é, mas se é um gasto maior, a gente precisa ter nota fiscal. Mas a gente está entendendo isso como uma troca, né? Um momento de troca, um momento de aprender e de trocar mesmo, de vocês trazerem dúvidas, a gente também conversar. Provavelmente vocês têm muita experiência também, né? Nesse processo de como prestar contas, né? E aí, não sei, Sandra, se tu quiser falar alguma coisa, mas basicamente a Carol vai apresentar e a gente abre depois, né? A Sandra também vai apresentar um pouco, a gente abre para conversar. Pode ser assim? Sim. Carol, é com você. Bom, então, boa noite, né? Eu vou me apresentar primeiro. Eu sou a Carol, eu faço parte da usina também acho que desde 2017. E eu não estava no início, né, no edital, porque eu estava de licença maternidade, voltei agora, minha bebezinha vai fazer 6 meses semana que vem. E daí agora eu estou assumindo um pouco essa parte da prestação de contas, né, para explicar para vocês como que funciona, junto também com a Mari e com a Sandra, né, que elas também ajudam nessa parte. Então, como a Rita falou, o que a gente vai mostrar aqui para vocês não é o que a gente vai realmente pedir que vocês enviem para a gente, né? É algo que seria se vocês forem fazer outros projetos depois, a gente já quer deixar vocês preparados para isso, para como que funciona realmente uma prestação de contas para projetos com financiadores, né? Então, é mais para vocês terem essa noção de como que funciona isso. E lá no final, eu vou explicar o que a gente vai pedir, que vai ser pouca coisa dentro disso tudo que eu vou mostrar. Vai ser menor, assim, né? Não tão rígido, tá? Então, eu só queria fazer essa introdução, porque pode assustar um pouquinho tudo que eu vou falando, porque a gente vai, vou passar bem detalhado como a gente faz dentro da usina, mas para vocês não vai precisar ser assim tão detalhado, tá? Então, aqui, estou compartilhando a tela. Então, na verdade, essa aqui é uma apresentação. Esse documento eu vou botar ali depois no grupo, tá? E vocês podem dar uma lida com ele, uma lida mais minuciosa, com cuidado. Só ressaltando, né, que a prestação de contas, ela para recurso, principalmente recurso público, é uma etapa bem importante e que normalmente ela é pedida no final do projeto, mas ela deve ter cuidado com ela já desde o início. Porque se a gente for deixar tudo para o final, vai acumular, e isso é coisa que, assim, dá pepino depois para resolver. Então, se a gente já for se organizando desde o início, já pegando todas as notinhas, deixando tudo arquivado, já botando numa planilha, lá no final já fica tudo pronto, e aí fica muito mais fácil de vocês. Se tiver que correr atrás de alguma coisa, é pouquinha coisa, então não vai acumular para vocês tudo isso lá no final, tá? Então, a parte dos pagamentos, não sei se a Sandra pode falar dessa parte.
Não sei se ela está aqui disponível, está ouvindo. Bom, então eu vou falar. Eu acho que ela. Então, a parte dos pagamentos, é, assim, o ideal, gente, é fazer o pagamento depois de receber a nota ou o recibo, tá? Porque se às vezes a gente faz o pagamento antes, pode ser que o prestador de serviço fique enrolando para mandar a nota ou assinar o recibo, e aí isso depois dá pepino para a gente, tá? Depois é mais difícil de resolver. Então, sempre pede a nota, claro que tem casos que tem que pagar antes, né? Vai fazer uma compra no mercado, tu paga antes, né? Ou se é alguma coisa muito urgente, mas assim, não deixa que isso seja algo rotineiro, assim, né? Sempre faz o pagamento antes. Desculpa, sempre pede a nota antes, tá? É, é importante, desde o início do projeto, já ir salvando todos os extratos mensais, já vão salvando, porque lá no final, vocês vão precisar mandar para o financiador, né? Normalmente, quando é projeto o financiador, projeto público, né? Quando é financiador é um órgão público, eles pedem para abrir uma conta específica no banco só para esse projeto, né? Então todos os gastos ali vão ser só para esse projeto. E aí já vão tirando todos os extratos mensais, já vão guardando desde o início, tá? Numa pastinha, porque depois vocês vão precisar mandar isso para eles, né? E é bom ter isso arquivado. E daí, às vezes, dependendo da duração do projeto, o banco não. O banco tem ali, só libera extrato de 6 meses atrás, assim. Então, ele não tem tantos meses retroativos, aí às vezes se faltar algum extrato, é mais difícil de conseguir, às vezes nem consegue, né? Então, por isso que já vão salvando, tendo esse controle mensal, né? Mensal, a cada 2 meses, no máximo, assim, dependendo da movimentação do projeto, né? Para não dar muito trabalho depois. Taxa bancária, às vezes, assim, ver se o banco ele cobra taxa bancária, taxa de manutenção de conta, porque isso às vezes a gente esquece e isso vai sair do orçamento de vocês, vai sair de dentro do dinheiro que vocês receberam. Então, sempre no orçamento, ter considerado essa taxa, que é uma taxa administrativa, tá? E daí isso vai reduzir um pouquinho o recurso total de vocês, né, para investir em outras coisas. E dependendo também do projeto, dá para fazer investimentos, né? Então, às vezes, dependendo se é um recurso grande ou se é, né, projetos longos, às vezes dá para deixar aquele dinheiro investido. Dependendo, o financiador até exige que esse dinheiro fique investido para ele ficar rendendo pouco e aí vocês até conseguem ter um recurso um pouco a mais no final para gastar, né? Mas aí isso tem que ver com cada banco para ver as taxas, tudo isso vocês vão resolver mais com o banco, tá? Mas tem essa possibilidade também, tá? Então, questão de nota e recibo que eu falei ali, né? O ideal é sempre ser nota fiscal, tá? A Rita também pontuou. Recibo é mais quando for gasto pequeno, assim, em último caso, tá? Porque dependendo até do financiador, né, quando é o poder público, eles nem deixam a gente usar, nem deixam pegar recibo, né? Então, isso também tem que ver lá no início, no edital do projeto, porque no edital, né, do projeto que vocês vão fazer, se não pode recibo, tá? E daí isso pode também dar um problema depois para resolver. Então, sempre se atentar a isso. E quando for MEI, também atentar, quando vocês receberem a nota, também dar uma verificada se o KNAI está correto, né? Porque às vezes eles verificam até isso, né? Se o KNAI, do serviço que a pessoa prestou para vocês, se o KNAI dela está certinho, se ela pode fazer aquilo, né? Porque às vezes eles vão conferir tudo isso, tá? E se a pessoa não tem o MEI, né? Vocês querem contratar alguém que não tem MEI, ou a pessoa faz o MEI, ou ela pode também, às vezes é um serviço avulso, assim, ela pode tirar essa nota, uma nota avulsa na prefeitura. Só que daí é bom orientar ela que essa nota é cobrada uma taxa, né? Aqui em Floripa, eu acho que é 10%. Então, eu dei o exemplo aqui, né, na apresentação. Se a nota, ela vai emitir uma nota de R$ 300, vai ser cobrado R$ 30 dela para emitir essa nota. E esse valor é de responsabilidade do prestador. Então, no fim, ele não vai receber 300, ele vai receber 270, né? Ele vai ficar com 270 líquido no final para ele.
Porque a gente não pode adicionar esse valor dessa taxa na nota, porque sempre vai ser, quanto mais a gente adicionar, mais vai ser descontado. Então, esse valor é bom sempre atentar eles a isso, né? Porque às vezes eles não sabem, daí é uma surpresa, às vezes a gente também não sabe. Então é uma surpresa, daí pode dar alguma, né, alguma confusão, assim, né? Alguém reclamar, então é sempre também tá ciente, é bom estar ciente disso. Esse é só um exemplo de uma nota fiscal, né? Que vocês também emitiram nota fiscal, então vocês também, né, já sabem como funciona. Daí é só tentar aqui no KNAI, né? Se é realmente de acordo com o serviço que vocês prestaram, qual é a descrição. Às vezes é até bom passar a descrição para a pessoa quando ela vai passar a nota, né? Para ficar tudo bem certinho. Principalmente se for o poder público. Então, em último caso, um recibo. Aí é legal deixar já um recibo editável pronto para padrão, para daí só ir preenchendo com os dados da pessoa, né? Esse recibo a gente tem um modelinho se vocês precisarem, porque como o de vocês são projetos menores, né? A gente está aceitando o recibo e daí se vocês não tiverem um modelo, a gente pode também disponibilizar esse aqui. Então, os dados das notas e recibo, que é o do KNAI que eu tinha falado, e a atualização, né? Como eu também falei que o ideal é deixar essa planilha atualizada, né? Com menor, de mês a mês, ou então pequeno de 2 em 2 meses, se for poucas movimentações, para não dar tanto trabalho lá no final. É, Deixa eu ver o que está escrito aqui atrás, que está em cima do texto. Impressões, acho que é impressões, né? Assim, essa prestação de contas normalmente está no edital. A gente precisa deixar ela arquivada por um tempo, depois que acabou o projeto. No edital diz, às vezes é 5, às vezes é 7, às vezes é 10 anos. Então, isso tem que ficar arquivado numa pasta. Então, sempre que você acabou o projeto, vocês deixem essa pastinha salva em algum lugar, salva até em mais de um lugar, porque pode, às vezes, passar 2, 3 anos, né? Um tribunal de contas aí resolve fazer uma auditoria do projeto de vocês, e aí vocês têm que ter isso guardado, né? Porque senão depois, para recuperar tudo isso, dá muito, né? Dá um caos, né? Então, deixar isso guardado. Hoje eu não sei mais se está sendo se está sendo preciso isso, mas é exigido também que a gente guarde essas notinhas físicas, tá? Porque às vezes pode ser que tu tenha que levar lá, né? Às vezes eles pedem no Tribunal de Contas, aí tem que levar lá para uma auditoria, né? Por exemplo. Então, às vezes é legal também já deixar, pode deixar tudo na pastinha online, se precisar imprime, mas aí pode também já imprimir tudo e deixar tudo arquivado numa pastinha, né, impressa, para daí ter isso também guardado e ser fácil de achar depois. E de consultar Carol, também, se precisar. Oi. desculpa aí, pessoal, eu precisei sair, tive uma intercorrência com criança e precisei correr, acudir. Oi. É, não sei se eu posso voltar e falar rapidinho ali, ou se tu já explicou, Carol. Eu expliquei mais por cima, mas se quiser voltar e falar um pouquinho, pode voltar. Se quiser, posso aprofundar um pouquinho rápido. Tá, pode ser, porque eu falei mais por cima, assim, né? Porque eu não entendo tanto dessa parte do pagamento ali. Tá, bom, Pode boa falar, noite então. para todos. Desculpa aí, eu tive que me ausentar um pouquinho. Eu sou Sandra, eu trabalho na usina desde a criação da usina e atualmente eu estou como presidente. Então, como a usina é uma organização sem fins lucrativos, né, e o estatuto dela determina que toda transação financeira feita pela usina não é uma pessoa com autonomia que faz. Então, na nossa situação aqui, eu não sei se algumas pessoas aí têm instituições também. Na nossa organização, tudo que eu fizer de pagamento tem que ser autorizado pelo tesoureiro. Então, é uma coisa de mão dupla, né? Ou ele não consegue fazer nada sem que eu autorize, no banco, isso quer dizer, né? E nem eu consigo fazer nada sem que o tesoureiro autorize. Então, é uma transação de conta conjunta, quase, só que
A transação para ser executada, ela precisa de 2 assinaturas. Então, eu preciso fazer e o tesoureiro validar, ou ele fazer e eu validar. Bom, a Carol deve ter falado que a gente só faz a transferência normalmente quando já recebeu a nota ou quando está em iminência de receber, como é o caso de alguma compra ou algo assim, né? Vou fazer um pagamento na boca do caixa e vai me entregar a nota em sequência ou coisa do tipo. O que mais que seria? Que a gente é extremamente importante, né? Quando um projeto grande ou uma instituição específica é a gente ter o recurso separado. Sei lá, por exemplo, a usina tem 3, 4 projetos acontecendo. Cada projeto tem uma conta no banco. Porque se a gente tem uma conta da usina no banco e coloca todos os recursos que chegam lá, dá um caos na hora da prestação de contas. Então, a gente precisa ter isso bem, bem determinado, assim. Cada projeto tem sua respectiva conta. E aí, se o projeto está numa conta que demanda encargos financeiros, a gente tem que incluir isso no projeto, né? Como é que fala, Carol? No Que orçamento. orçamento? Não, que tem que incluir no orçamento, né? Porque às vezes, sei lá, hoje em dia a gente não tem mais tanto isso, mas antes, hoje tem o Pix, né? Que a gente não tem taxa. Mas antes a gente tinha muita taxa de TED, né? Então, cada transferência que ia fazer para alguém que a conta não era a mesma do banco, tinha uma taxa de TED. Então, tudo isso conta, né, como um débito que vai entrando, vai saindo da conta. Então, depois tem que justificar. Então, se você vai ter uma conta que tem taxas administrativas, é importante incluir no orçamento. Não fazer nenhuma transação de extrema importância que não seja vinculada a qualquer coisa do projeto. Sei lá, por exemplo, mexe com um grande valor, mas não consegue. Só um pouquinho. Vai lá com o papai, ó. Leva aqui. Faz uma transferência de grande valor, sei lá, alguém está precisando de um recurso para resolver alguma questão. E aí, eu preciso do dinheiro hoje para devolver amanhã. Isso a gente não faz porque, enfim, não é correto. Uhum. O que mais? Pode passar outra folha, Carol? Acho que a taxa bancária já fala. Investimento. Quando entra grande recurso, que não é o caso de vocês nessa situação do projeto, mas quando entra grande quantidade de recurso, o legal é a gente colocar no investimento e aí conversar no banco qual o tempo de carência, né, quanto que rende, claro, mas o tempo de carência, o tempo que você leva para retirar esse recurso, se é um investimento seguro ou não, e enfim. Acho que é isso. Mais alguma coisa, Carol? Acho que era isso. Que eu me Tá, lembro era isso. Se lembrar de alguma coisa, daí só chama de novo. tá bom. Eu Estou tenho aqui. uma dúvida, Sandra. O Fale. investimento se Hum, coloca no orçamento também antes de enviar o projeto? Isso não não, precisa. Ah, tá. não. Muito O trabalho investimento, isso, o meu Deus do céu. investimento você vai apresentar o rendimento no final, né? Por exemplo, quando você vai apresentar a sua prestação de contas final, você vai, normalmente, se foi um dinheiro e um recurso investido, você vai ter um recurso a mais do que tinha antes. Então, daí você reinveste ele em outra parte, ou não sei o que que a Rita levantou a mão e gostaria de dizer. Não bota no orçamento, né? Não, quando você está fazendo uma planilha de orçamento, né, para um projeto, né? Sei lá, vamos pensar aí, R$ 50.000, né? Você não bota, o rendimento no projeto. O rendimento normalmente, né? Eu vou falar aqui dos projetos da Fundação Catarinense de Cultura, que são os projetos normalmente ligados
ao poder público, eles são super rigorosos, tá? Nunca, né, passem por um processo de conseguir recurso assim, sem entender bem prestação de contas, porque isso pode inviabilizar vocês de fazerem novos projetos, porque vocês não prestaram bem as contas. Então, ele não vai. O que acontece é que quando você vai, né, botar, mas é indicado que se coloque o recurso para render, tá? Daí vai depender muito do edital e da fundação ou do grupo que está fazendo, né, é, o edital, do que ele vai pedir para você. Então, você tem que estar atento ao que pede o edital. Se o edital diz assim, né, você não pode gastar o investimento, o recurso que você ganhou no investimento sem pedir a nossa autorização, é meio ridículo isso, mas acontece, né? Aí você tem que ir lá e dizer, olha, rendeu tanto, eu preciso gastar, eu quero gastar aqui. Mas normalmente isso não é necessário. Não, né? Não se bota então no orçamento, né? Quando se escreve o projeto, né? Quando se faz o orçamento para concorrer ao edital, mas quando você bota para investir, você às vezes tem que fazer essa negociação com eles antes de gastar, tá? Então, isso aí vocês têm que olhar mesmo e às vezes perguntar para, né, para o local como é que é isso, como é que lida com essa questão na prestação de contas. É isso. E só complementando, normalmente o extrato do investimento é separado do extrato da conta, assim, então, que às vezes a gente esquece de olhar, né? Então, é bom só tentar que tem dois extratos diferentes. E às vezes no final, se você investiu, tem que também apresentar o extrato de investimento para eles conferirem ali que realmente esse valor que foi, né, que deu a mais é do investimento, né? Eles fazem essa conferência também. Tá, então, só falando aí dos relatórios finais, né, que daí é essa parte da prestação de contas, que a gente vai apresentar, que eu vou apresentar aqui agora, e também a parte do projeto, do relatório cultural, né, que daí depois a Rita vai falar um pouquinho. É, o, a- o relatório final, ele é bem importante também quando a gente está começando a fazer projetos, assim, não tem muita experiência, para ver no final comparar o que que vocês tinham pensado no orçamento, o que achavam que ia dar para fazer e o que realmente foi possível fazer. Porque no final a gente consegue ver o que, né, o que que eu tinha para gastar naquela parte, o que que eu realmente gastei, porque às vezes a gente não tem muita noção, né? Então serve também para fazer esse balanço, sim, né? E aí vocês conseguirem depois, num próximo projeto, ir ajustando esses gastos, assim, é importante para isso também, dentro do projeto, né? E também como está indo o andamento do projeto, como é que está indo os gastos do projeto. Então, agora eu vou começar o passo a passo da prestação de contas, tá? Vou mostrar, assim, como que a gente faz dentro da usina e o que que precisa ter, tá? O ideal, assim, é a gente ter uma pastinha, então, salvar uma pastinha no computador para prestação de contas, tá? Eu usei como um projeto hipotético aqui, Infância Feliz, né? São imagens exemplificativas. Então, cria uma pastinha lá com o projeto, com um ano, se for mais de um ano, no meio ano também. E a gente separa por mês, que eu acho que fica mais fácil, né? Então, tira um extrato mensal e salva lá mês a mês aquele extrato e as notas dos pagamentos que foram feitos naquele mês. Assim fica bem organizadinho, fica fácil de achar depois, né, se precisar consultar. Então, recebeu a nota, arquiva lá na pastinha do mês, nomeia como for a preferência de vocês, tá? E e também é legal, é legal não, é importante, que às vezes é exigido também o comprovante individual. Aquele comprovante que a gente faz o pagamento, a gente normalmente manda o comprovante para a pessoa, né? Salva esse comprovante também junto com a nota, porque às vezes eles pedem esses comprovantes também, tá? Então já salva lá na pastinha, pode juntar junto dá para juntar o PDF, né, o arquivo, ou pode nomear também e deixar separado, tá? Mas é bem importante também ter esses comprovantes. Se na hora você não gerou o comprovante, não mandou para a pessoa,
mas no final do mês faz essa checagem, se tem todos os comprovantes individuais ali, gera eles e deixa salvo também na pastinha, porque eles também são importantes. Então, daí depois tendo salvo lá na pastinha, a gente vai criar uma tabela, uma planilha, né? Que pode ser tanto no Excel ou no Google Planilhas também, né? A gente usa bastante o Google Planilhas porque dá pra gente, fica compartilhado mais fácil dentro de todos aqui que tem que consultar ela, né? Mas pode ser também uma planilha no Excel. O que tem que ter nessa planilha, no mínimo, né? A data do pagamento, a rúbrica, que é a categoria daquele pagamento, né? A descrição do que é o serviço ou o produto que foi adquirido, o prestador ou o vendedor, né? Para quem que eu paguei aquilo, ou quem foi que fez prestou esse serviço. A identificação da nota e comprovante, que é o mesmo nome que está lá na pastinha, aqui nessa pastinha vai nomear ali a nota. Então, vai ser esse mesmo nome aqui nessa identificação da nota e comprovante, que é onde eu vou identificar que aquela nota é daquele pagamento ali na planilha. O valor que foi transferido e comentários, que é opcional. Esses comentários podem servir tanto de controle de vocês, né? Aí eu vou anotar lá que faltou a nota, ou faltou eu salvar esse comprovante individual, um lembrete para, né? Não consegui resolver agora, mas um lembrete para eu resolver depois. Ou pode ser alguma coisa que vocês têm que justificar mesmo na prestação de contas, né, para o financiador, né? Algum valor que deu diferente por causa de alguma coisa, que eu tive que passar o dinheiro para uma pessoa diferente, então tudo isso dentro do que é permitido dentro também do edital. Mas se precisar justificar alguma coisa, anotar alguma coisa, pode ter esse comentário. Não é obrigatório ter, mas às vezes ele ajuda bastante. Principalmente a gente já ficar lembrando de alguma coisa que a gente tem que resolver. Esse é o modelo da planilha, um modelo de planilha, que é mais ou menos isso que a gente vai pedir para vocês, tá? O que vai mudar é a questão de detalhamento de coisas que a gente vai solicitar, mas essa é uma planilha geral, tá? Eu vou explicar aqui aí como é que a gente vai preencher essa planilha. Então, mostrei o modelo da planilha, como é que a gente vai preencher. A gente chega lá no final do mês, tira o extrato, e daí cada linha do extrato, cada gasto que teve, né, cada saída, a gente vai anotando aqui na planilha. Então, aqui tem, ó, a data, né, das saídas de dinheiro, a categoria, qual foi, né, essa rúbrica, essa categoria, isso tá no orçamento, tá? Isso aqui é de acordo com o orçamento de cada projeto. Então, isso aqui varia bastante, porque é de acordo com cada projeto. Eu vou descrever o serviço que foi aqui, o vendedor ou prestador, que é o mesmo. O ideal é que seja o mesmo que tá lá o ideal é que quem passou a nota, o nome, né, da pessoa que passou a nota, seja o mesmo nome que vai ser transferido. Se não deu para ser, às vezes teve que tal pessoa, aqui como a Maria passou a nota, mas a gente teve que transferir para o João por alguma causa, né? Aí você faz uma anotação aqui, né? Por que que foi transferido para o João e não para a Maria, tá? E tem que ter relação, tá? Tem que ter alguma relação entre eles. Ser da mesma empresa, né? Ser um funcionário meio, alguma coisa assim, porque não pode também transferir para alguém diferente, né? Da nota. A identificação da nota, que é o nome que vai estar lá na pastinha. Se o comprovante estiver separado, daí também a identificação do comprovante e a quantia que foi paga. Aí aqui no final a gente pode colocar no Excel e no Google Planilhas, tem lá as formulazinhas, né? E aí vai somando aquilo ali para a gente tendo uma ideia do gasto em tempo real que está acontecendo do projeto, para ter mais controle. Então, isso é o que a gente vai preencher na planilha para prestação de contas, tá? Aqui tem algumas outras coisas a mais que eu queria mostrar falar para vocês. Por exemplo, a questão de reembolso. O reembolso, a gente tem que tomar bastante cuidado, porque nem sempre é possível fazer. O que que é o reembolso? Eu fui lá, assim, a gente faz os gastos pagando diretamente da conta do projeto. Mas às vezes eu fui lá, tive que comprar alguma coisa, não consegui pagar do projeto, comprei uns materiais, peguei várias notinhas e preciso desse reembolso. Aí eu somo lá quanto que dá,
a conta, né? Eu transfiro da conta para o pessoal da pessoa daí, e aí aquilo ali fica um reembolso para ela. É o que acontece com compra de material, com transporte, com alimentação. Mas por que que tem que ter cuidado? Porque nem sempre o edital vai deixar, tá? Normalmente o poder público ele é bem rígido com isso, então ele não deixa fazer reembolso. Então a gente tem que ficar bem atento no edital se é permitido. E se for permitido, também ter bastante cuidado com quem a gente vai fazer esse reembolso. O ideal é que seja só pessoal aqui, pessoal assim da equipe que está produzindo, né? Para ter o controle também de não estar reembolsando coisa que não tem a ver com o projeto, porque são gastos que têm que ter a ver com o projeto. A gente vai precisar guardar essas notinhas também, tá? Cada notinha individual a gente tem que guardar também. Então, ser combinado com algumas pessoas, né, que podem fazer esses gastos para vocês reembolsarem, tá? E daí a gente vai fazer também, é o mesmo esquema. A gente vai fazer também uma pastinha para reembolso da tal pessoa e vai anotar, vai salvar lá todas as notinhas individuais. Se é notinha de alimentação, às vezes teve, né? Foi fazer uma viagem, uma pequena viagem que tem a ver com o projeto. Aí a alimentação que ela gastou lá, o transporte, né? O Uber, pedir aquele do Uber, normalmente quando tem transporte, eles dão aquele recibo, né? Então, aquele recibo a gente guarda. Às vezes é gasolina, às vezes a pessoa tem que ir para um evento, para uma oficina, né? O recurso vai sair do projeto, pega também a notinha do combustível. Então, tudo isso é de reembolso. Então, salva lá nessa pastinha separada, nomeia também, no mesmo padrão da prestação geral, só que normalmente eu faço numa abinha separada esse reembolso, né? A gente faz uma abinha separada para não ficar tanta coisa lá naquela planilha geral. E daí vai colocando um por um aqui, ó. Nesse aqui tá a abinha de reembolso, né? Tem um exemplo aqui. Então tem todos os gastos aqui que a Maria fez e ela pediu reembolso, e o total deu 324,30 centavos, tá? Aí lá na planilha geral, depois que eu fiz o reembolso para ela, que foi de 324,30 centavos, aqui é na segunda linha, tá? Vai aparecer aqui, ó, reembolso, compra de materiais para Maria. Daí tem a aba aqui, reembolso Maria. E esse valor, aí o valor que vai aparecer no extrato vai ser de 324,30. Então, também tem que prestar atenção nisso, esse valor do reembolso total tem que bater com o reembolso que foi feito com o valor aqui do extrato, tá? Se ela esqueceu alguma notinha, alguma coisa, aí a gente faz depois outro. Então, de reembolso era isso. Então, só também tem que ter bastante cuidado com o reembolso, tá, pessoal? Aqui é um exemplo daí da pastinha do reembolso da Maria, né? Que a gente. Então, documento, projeto, também reembolso, e aqui as notinhas do reembolso da Maria. Uma outra coisa que a gente pode usar também, que ajuda bastante, é, durante, né, a prestação de contas, no decorrer do projeto, são os filtros. E eles também ajudam no final. Filtro para a gente filtrar algumas coisas, algumas informações que a gente quer, para a gente ter um controle. Por exemplo, a gente usa bastante para as rúbricas, né, para as categorias. Porque cada categoria tem um valor também fechado no orçamento que tem que ser destinado para aquela, né, para aquela finalidade. Então, a gente pode ali adicionar um filtro. Quando é projeto pequeno, não precisa muito, mas às vezes é um projeto grande, que tem vários gastos, às vezes é um projeto de mais de um ano, ele é bem bom porque daí ele vai enxugar você vai conseguir pegar só aquela rúbrica, só aquela pessoa, às vezes né, pode usar aqui no vendedor para ver quanto que aquela pessoa já recebeu, quanto, né, falta pagar para ela. Então, isso tá aqui é bem legal também para isso. Então, aqui, esse é um exemplo no Google Planilhas, que no Excel também é parecido. Aí a gente seleciona aqui a coluna que a gente quer fazer o filtro e clica aqui nesse símbolozinho de filtro aqui em cima, que está marcado em criar um filtro. Aí ele vai criar ali na primeira linha que a gente deixou selecionado. Então, ele vai criar vai aparecer daí dois esquinhos ali, três esquinhos, na verdade. Se a gente clica nesses três esquinhos aqui embaixo,
ele vai aparecer tudo que está escrito, tudo que está escrito nessa coluna, né? E aí a gente consegue separar aqui as categorias. Então, o que está com o símbolozinho ali de correto é porque está ativo. Aí o que a gente quer desativar, a gente só apaga. Daí vai ficar assim, ó. Aqui eu quero só saber o que tinha gasto com alimentação. Eu selecionei todos os outros, deixei só a alimentação selecionada. Aí vai aparecer ali só o que teve gastos de alimentação. Aí eu consigo ver tudo que eu gastei em alimentação e olhar lá com o orçamento. Opa, de alimentação eu ainda tenho tanto para gastar, né? Ou faltou, às vezes tem que remanejar dentro do orçamento, né? Então aí vocês conseguem. Esse é um recurso bem legal para isso. Depois é só voltar lá, clica de novo nos três risquinhos ali e selecionar tudo de novo, aí volta tudo a aparecer, tá? E aí ele é bem legal para o relatório financeiro também, para fazer o gasto total das rúbricas, né? De cada categoria. Então, aí você seleciona ali qual a rúbrica que você quer, soma tudo o total e vê lá. Eu tinha 2.000 para gastar com alimentação. Então, vou lá somar, deu lá 1.500, 1.600. Aí sobrou aquele valor. Para onde é que foi esse valor? Será que a gente pode usar para tal projeto, para tal outra categoria? Então, isso é legal. Então, no final, vocês conseguem ter essa visão global de cada categoria, tá? Então, isso aqui é só para dizer que a somatória, né? Que facilita a somatória depois no final. Ó, aqui tudo de recursos humanos, então eu consigo somar aqui tudo que eu gastei de recursos humanos. Mais fácil de eu enxergar. E aí, aqui é um exemplo de como eu posso ter isso organizado também, né? É o exemplo aqui do orçamento desse projeto, quanto que eu tinha para gastar em cada categoria. E aqui, né, aí aqui tá em amarelinho, que era o que eu tinha orçado e em verde o que eu realmente gastei. Então, eu consigo daí ir somando ali e ver o que eu gastei. Ó, daí aqui deu uma pequena diferença entre material e alimentação. Deu uma pequena diferença ali, né? Que tudo, normalmente, dentro de cada projeto tem uma porcentagem que pode ter essa diferença, né? Porque não tem como a gente gastar fechadinho o valor ali, principalmente quando é coisa de material e alimentação, né? Não é pago para uma pessoa, assim, né? Para um serviço fechado. Então, aí a gente consegue mostrar aqui o quanto que foi gasto realmente em cada rúbrica e também serve para a gente lá saber como é que foi o projeto, como é que andou, aonde que no próximo a gente pode precisar ter recurso mais para uma coisa do que para outra. Então, isso também ajuda bastante. E daí, acabou. Era isso que a gente tinha para falar, que eu tinha para falar da prestação de contas. E aí, assim, só mostrando, só deixa eu voltar aqui. O que a gente vai exigir não, né? A gente vai pedir para vocês fazerem para gente a prestação de contas para a gente. Vocês já passaram a nota, né? A nota do valor. Mas a gente pede agora esse relatório parcial e depois o relatório final. É isso aqui, ó. É essa planilhazinha preenchida do jeito que tá aqui. E ali a pastinha com essa pastinha aqui com essas notinhas salvas. É isso que a gente vai pedir para vocês mandarem pra gente, tá? Eu vou mandar esse arquivo que tá completão e vou mandar um outro pequenininho só com o que vocês realmente precisam mandar pra gente, tá? E eu acho que era isso. Não sei se tem mais ou se eu esqueci de alguma coisa, mas eu acho que da prestação de contas era isso. A Rita tem alguma coisa para falar. Não, eu só queria lembrar que todo projeto a gente faz uma previsão de gasto, né? Ah, eu vou gastar tanto em alimentação, né? Vou gastar tanto em transporte, mas ele vai ter mudanças, né? Porque às vezes, inclusive, o plano da gente no meio do andar da história não dá certo por um lado e a gente vai adaptar, obviamente, vai dar o jeito de fazer. Então, é importante a gente entender que, né, dentro de, a gente chama de rubricas, né, de temáticas, né, de gastos, digamos, gasto da alimentação, gastos de pagamento de pessoal, né, chama de RH, né, recursos humanos, eu tenho tanto de recurso, né? Então,
às vezes a gente precisa fazer readequação orçamentária em projetos que a gente acha que vai mudar muito a proposta, sabe? Estou falando isso por conta de que é necessário também a gente prestar atenção nisso, mas que normalmente tem uma porcentagem de gastos dentro do projeto, né, que você pode mudar sem ter preocupação, tá? E aí isso também vai vir em cada edital, né? Tem editais que é 20%, tem outros que é 30%, tem outros que é 10%, né? E aí você vai poder gastar, mudar os gastos sem problema. Eu estou falando aqui de uma coisa bem rigorosa que, né, assim, eu acho que eu tenho um pouco né, medo, né, das prestações de contas que são ligadas a editais mais públicos, porque eles também emperraram muita gente que eu conheci, né, muitos fazedores de cultura, porque eles não sabiam prestar contas, né? Eu tenho amigas que ficaram 5 anos sem poder entrar em nenhum projeto de novo, porque elas não sabiam prestar contas. E eu fiquei com muita pena, assim, porque né? Quando eu entrei nisso, eu já podia ter essa clareza, porque eu fui me adaptando por outras vias, né? E eu tenho uma amiga mesmo de Recife que realmente ficou 5 anos inadimplente, não podia fazer, né, concorrer a nada, assim, uma fazedora de cultura excelente, que aí ficou com esse problema. Então, se a gente vai conseguir recursos, né, mais públicos do Estado, muito importante a gente ter essa clareza, arrumar suporte, perguntar para pessoas que saibam, né, não fazer sem ter certeza, sabe? E para a gente poder entregar, quando chegar lá no final, poder dormir direito, assim, entregar e dizer, não, tá tudo aqui, tá na mão, eu fiz certinho, né? Porque né, se bate uma fiscalização ou se eles mesmos, né, pedem né, os dados direitinho e a gente não tem aquilo, pode dar ruim para a gente, né? E ninguém quer estar, né, numa situação, a gente não quer que vocês estejam, como a gente também não quer estar numa situação onde a gente está, né, sem poder dizer aquilo que a gente fez com clareza, né? Com a tranquilidade, dizer, não, era isso, eu propus isso e eu entreguei isso, né? Então, acho que eu queria lembrar, né, dessa questão das rubricas e da maleabilidade que tem os editais, que vão ser diferentes um do outro. No nosso caso, a gente não está preocupado tanto com isso, porque a gente está entendendo que, né, a gente doou esse recurso para vocês, né, com a questão, né, da prestação de contas fechada já, e claro que a gente só quer nesse caso, que vocês façam prestação de contas por uma questão também de aprendizado e de bom relacionamento entre nós, né? Mas não vai ter o rigor que teria um edital, né? A prestação de contas de um edital, ou como a gente tem que fazer, né? A gente, quando faz um projeto, esse mesmo do Diversas, a gente tem que ter todas as coisas ali, a gente negociou todas as coisas com o financiador, né? Inclusive, né, o fato que a gente pediu extensão do projeto, tudo isso a gente negocia, chama a pessoa e diz, né, o responsável diz, olha, a gente está nesse caminho aqui, a gente já executou isso aqui, a gente está precisando de mais tempo, né? Ou a gente já finalizou, podemos entregar. Normalmente não se entrega antes, porque, né? Mas se tiver a possibilidade de entregar antes, também às vezes não faz mal, né? Então eu queria só lembrar disso e abrir para dúvidas também, Carol e Sandra. E se alguém tiver alguma dúvida agora, ou depois também ali no grupo, ou né, pode me chamar ali também, né? As dúvidas vão surgir, podem surgir dúvidas depois, né? Então também estou disponível. Eu só queria lembrar que, às vezes, sei lá, por exemplo, agora a gente, quando enviou o recurso, muitos de vocês receberam na própria conta, assim, né, a prestação o recurso do financiamento do projeto. Mas que sempre que possível, né, ter uma conta à parte. Hoje em dia, com o banco digital, é um pouco mais fácil, assim, né? Não sei
realmente não abrir conta para mim nessa situação, né? Mas é sempre importante ter essa separação do recurso pessoal com o recurso do projeto, porque a prestação de contas complica muito, né? Teve uma época que a gente, dentro da própria usina, tinha uma conta e misturou o recurso de dois projetos. Foi muito caótico para a gente fazer prestação de contas, porque a gente não sabia. Na verdade, a gente tinha uma estimativa do que era recurso de uma coisa, o que era de outra. Preciso pagar esse prestador de serviço, preciso pagar esse material. Mas chegou no momento de separar os extratos e os comprovantes, foi muito caótico. Então, a gente não fez nada de errado, mas apresentar aquela prestação de contas de coisas misturadas para o auditor foi muito complicado. E aí, né, teve momentos em que a gente tomou bronca mesmo, e eles vocês estão fazendo, a gente está vendo que vocês não estão fazendo nada de errado. Em que sentido? Que não estava pegando dinheiro, né? Mas que tá muito bagunçado, vocês precisam se organizar. E ainda bem que entrou a Carolina aí para ajudar nós a organizar. Então, é um aprendizado, assim, a gente passou muito tempo correndo atrás, né, para poder resolver a dinâmica. Hoje a gente tem reunião frequente para alinhar coisas, para buscar nota que ainda não tem, né? A gente fez um pagamento e a pessoa ainda não enviou a nota, tá faltando. Aí o pessoal se junta e vai atrás, porque daqui um ano, eu preciso fazer prestação de contas, ainda não recebi aquela nota. Mas aí você já não tem mais o contato, a pessoa mudou o telefone, você não consegue mais achar ela de jeito nenhum. E como é que você justifica aquele gasto que já foi feito? Então, é uma coisa de organização periódica, né? Que muitos de nós não aprendeu isso desde a infância. Então, a saúde do projeto e a saúde, né, da organização depende dessa prestação de contas adequada. Só. Acho Eu que só era queria falar só Opa, isso. alguém quer falar alguma coisa? O Vinícius está com a mão levantada Pode aí. falar, Vinícius, pode falar. Opa, boa noite. Meu nome é Boa noite. Vinícius, eu tô aqui representando o projeto Reflorestando Mentes, da Bruna Makushi. Aí, primeiramente, gostaria de agradecer a apresentação de vocês e esse intuito de nos ensinar e fazer desse processo, que já é um edital em andamento, também um meio de aprendizado para a gente. Muito, muito interessante e agradeço mesmo. Está sendo um aprendizado muito bom. A minha dúvida é principalmente com relação à prestação de contas da categoria de recursos humanos. Por exemplo, já foi gerada a nota fiscal do valor da primeira parcela, e aí, pelo que eu entendi e senti de vocês, a gente pode apresentar o recibo para determinados tipos de despesas. E aí, a minha preocupação é no nosso caso, no nosso projeto, com as cozinheiras que são lá da comunidade Barata, que aí, assim, pedir delas para fazer a emissão de uma nota ou gerar um MEI, fazer tudo isso vai ser um transtorno um pouco complicado. Então, assim, se a gente fizer naquele modelo de recibo e só pedir uma assinatura delas quando a gente fizer o pagamento, é suficiente. Sim, sim, aham. É suficiente. Daí, nesse caso, é suficiente já. Deixa eu Perfeito. só, Muito obrigado. Vinícius, só assim te falar um pouco sobre isso, porque eu acho que é importante no sentido da sequência, né? É Uhum. possível dessa maneira, porque de fato a gente nem precisaria dessa prestação, né, para a usina, né? Mas se você fosse de uma organização que precisasse prestar contas para uma fundação, né, com nota fiscal, talvez isso fosse um problema, ou talvez não. Aí você precisaria negociar. Eu vou dizer bem que trabalhar com os povos originários ou com os quilombolas, que são pessoas que não que, né, normalmente estão numa economia diferenciada, periféricos, né? Estão numa economia diferenciada, que a gente tem que respeitar também. Então, numa outra.
Mas aí a gente normalmente a gente trabalhou com o Rio Negro muito tempo assim, com os indígenas lá do Rio Negro, cabeça, né, do cachorro lá em cima no Brasil profundo mesmo, que aí a gente tinha que negociar com o financiador como é que a gente podia fazer essa prestação de contas para ela poder ser aceita, né, e ser colocada dentro de uma auditoria também com o contador e o auditor, já com essas questões claras, assim, sabe? Porque tem o financiador que às vezes não aceita que não seja nota fiscal, mas no nosso caso a gente já tem a nota fiscal, vocês deram a nota fiscal para nós. Então, o que eu estou alertando você é que não tem problema nenhum você fazer isso agora. Para nós, nesse sentido, não, sabe? Mas quando você tiver um projeto que você está aplicando e você tem que prestar contas né, para o Estado, né, porque vocês são fazedores de cultura, é legal que vocês acessem esse recurso, aí você vai ter que fazer, entendeu? Perfeito. Muito Então, obrigado. para Aham. nós, não tem problema. Tá tudo bem, você, inclusive, é bem bacana, porque estimula os fazedores de, né, o alimento local e tudo isso aí é maravilhoso, né? A Uhum. gente quer que isso aconteça mesmo, que a gente consiga repassar recursos para os locais, porque, né, é uma economia, né? Importante para chegar lá, né? Às vezes fica comprando coisa né, no supermercado, supermercado grande, porque precisa de nota. Mas é legal poder comprar o abacaxi, né, o peixe né, enfim, a Uhum. macaxeira do pessoal que produz mesmo, né? E aliás vai ser bem mais gostoso, né? Com certeza. Oi, A Cris. Cristina quer falar. Oi, tudo bem, gurias? Um beijo pra Rita, pra Sandra, pra TT. Já vi que ela tá ali no colo. Um beijo, gurias. E para todos e todas. Bom, a minha dúvida é também um pouquinho parecida com a do Vinícius, né? O nosso projeto ele vai nascer em janeiro, então a gente ainda está naquela expectativa. Mas claro, planejando e pensando. E aí também é isso, né? Porque a gente vai fazer a vivência na retomada Caigangue de Canela e eles vão apresentar, a gente está programando uma oficina conosco, né? Então a gente estava muito nessa dúvida, né, do como fazer toda essa questão burocrática da nota fiscal, mas eu acho que então com o recibo vai ficar mais tranquilo para a gente, para eles, né? Fica algo organizado, mas não tanto burocratizado. Então, isso já me deu assim uma tranquilidade. No nosso caso, a gente só, por enquanto, a gente utilizou a verba para reservar o ônibus, né? Que vão ser 2 ônibus. Então, eles pediram um sinal de 30% e a nota fiscal só vai ser entregue no momento da viagem, né? Então, a gente tem um recibo do PIX, mas a nota fiscal vai ser entregue em janeiro. Então, agora a gente está com tratativas da questão do almoço para as crianças, né? Para o nosso grupo, que a gente vai fazer com um estabelecimento que a gente conseguiu um orçamento bem bom, assim, para o nosso grupo. E mais 2 recursos humanos, e eu acho que a gente fecha daí a primeira parcela. Aí a minha dúvida é, a gente tem que fazer a planilha, eu acho que a Carol falou, né, de uma pré-planilha ou uma planilha assim para dar esse retorno desse primeiro valor que foi entregue, para aí sim possibilitar para a segunda parcela, é isso? Só para ver se eu entendi direitinho. Obrigada, gente. Nada. Então, é isso. Preencha a planilha com esses gastos que vocês já tiveram até agora, né? Essa questão do ônibus que tem que dar um sinal antes, né, para deixar reservado, mas a nota sai no final mesmo, quando paga todo o recurso, né? Paga todo o valor total. Aí só deixa uma anotação, porque daí vão ficar dois valores vai ficar um valor do sinal e depois o valor do restante. Aí você coloca só uma observação ali, um comentário, né, falando que aquele valor foi o sinal para reservar o ônibus e que o valor da nota tá com o total, tá? E aí é nesse padrão assim, só mandar, preencha aqui o que vocês já gastaram. Se sobrar algum recurso, né, porque foi mandado 5.000, né?
A gente gastou 4.500 e ficou 500 lá para inteirar com a próxima parcela, né? Aí só deixa uma anotaçãozinha também no relatório ali que o valor ficou disponível, o valor que está faltando é porque a gente vai inteirar com a próxima parcela, não, né, não gastou agora. Então só deixa essa anotaçãozinha lá também para a gente ter isso arquivado só, tá? Mas é nesse modelinho assim, tá? Eu queria comentar que tem casos, né, como eu acho que é o caso da Cris, né, Cris, que vocês vão fazer um evento maior, né, que vai ser uma coisa que vai fazer gastos grandes, mas tudo concentradinho ali, né? Mais concentradinho. Então, eu acho que o que vocês puderem ir gastando e já fazendo os pagamentos agora e recebendo notas, né? Mesmo que o serviço seja prestado lá para frente, claro que com gente que vocês confiam, isso aí é, né, uma orientação que eu estou dando mais no sentido assim de parcerias que vocês confiam, porque às vezes você paga alguém que não te dá o serviço depois, né? Então a gente também tem que ser, né? Ter esse cuidado. Mas no caso da usina, para passar o segundo recurso, eu proponho que, né, que na medida em que vocês vão fazendo os gastos, façam uma prestação de contas e a gente, mesmo antes do evento acontecer, é possível a gente passar a segunda parcela, desde que vocês vão mostrando, né, que os gastos estão sendo feitos, entendeu? Então, a gente pede essa prévia de prestação de contas para a segunda parcela, é mais educativo, né? Não é tanto assim uma coisa rígida que a gente, né, que a gente tem, porque a gente sabe que 10 mil é uma grana legal, mas não é uma grana, né, assim que dá para fazer o mundo e o fundo. Então, os 5 mil, né, vai fundamentando, mas eu sei que vocês vão precisar do resto. Então, faz isso, faz uma prestação de contas prévia, temporária não, como é que se diz? Parcial, né? Que é o que a gente está pedindo. E daí a gente já pode ir pensando, né? Quando é que vocês realmente precisam. E sempre isso, conversem com a gente, né? Que a gente tá, é bem de boa isso, sabe? A gente quer o máximo de tranquilidade para vocês fazerem bem as coisas que vocês, né, possam sonhar junto, produzir o evento e que seja bem bonito né, produtivo, porque burocracia o mundo está cheio, né? Quanto mais a gente conseguir fazer as coisas certas, mas também dar essa vazão para o sonho e para o encontro, né? É o que o projeto quer, né? Quer a melhor realização possível né, do estar junto, da troca, né? Então, se vocês acharem, vai dar muita confusão, né, fazer tudo isso lá no período que está acontecendo, já faz antes e a gente já faz todo o processo antes, assim. E às vezes o bicho pega, né, na hora do evento lá na frente, o bicho pega. Pode falar, Vinícius. Então, a minha outra dúvida é em relação à questão das parcelas. O nosso festival teve que ser prorrogado, adiado, né, por conta de uma assembleia que foi realizada lá na comunidade, que aí não dava para fazer no mesmo final de semana. Aí a gente teve que adiar a realização do mesmo. E aí, eu vi vocês falando a respeito das parcelas. Eu queria entender, assim, especialmente na segunda parcela, a gente vai ter a remuneração de recursos humanos para os oficineiros, para o pessoal de mídia, e aí eles têm condições de, assim, tem mais possibilidade de emitir a nota fiscal. Eu queria saber se eles emitindo, por exemplo, a próxima parcela vai ser de R$ 5.000, e se, por exemplo, a gente tiver notas fiscais de recursos humanos que serão, que o pessoal vai fazer de, por exemplo, R$ 2.000, aí a nossa nota fiscal pode ser menor ou, invariavelmente, a nossa nota fiscal da segunda parcela também vai ser do valor integral? Acho- Essa é uma dúvida que eu acho, como o recurso vai ser transferido para o nome de uma pessoa,
era bom que a gente pudesse fazer a transferência para essa pessoa e Não, ela, perfeito. É só. tá? Uhum, tranquilo. Porque senão a gente teria que fazer o pagamento direto para, porque assim, toda nota ela tem que bater com o nome da pessoa que recebeu, entendeu? Ah, eu fiz o pagamento Uhum, dos benefícios, mas quem me deu a nota foi a fulana de tal. Aí eu tenho que fazer essa observação, né? Então, para ter o entendi. máximo de clareza de normalmente a gente faz no mesmo dia, tenta fazer no mesmo dia ou no mesmo na mesma semana, né, o pagamento para não dar desencontro, porque é tipo um espelho, né? Saiu, Uhum. entrou, saiu aqui, entrou lá, porque isso mexe muito com a questão, né, do imposto, né? Se é Sim, mês, sim. Eu tava pensando na questão da bitributação, mas não tem problema, a gente gera a nota e daí depois acerta a nota com os prestadores de serviço pra gente, sem problema. porque daí teria que ver se a gente fez essa negociação, né, com não sei quem é que não tinha, né? Que não tinha a pessoa mesmo não tinha como emitir nota. Então a gente fez um acordo com uma das pessoas que estava no grupo, né? Outra pessoa que não foi a que submeteu, e ela emitiu as notas, né? Mas aí a gente tem que fazer o depósito no nome daquela pessoa, entende? Uhum. Não, tudo bem, era só título de informação mesmo. Tá. Isso é uma coisa que a gente não pode muito mudar, porque é tipo Não, não. coisa de auditoria, entende? Não, tá certo, tá certo. E quando você for ter os seus projetos, né, quando você estiver fazendo isso, né, enfim, pelas questões mais de projetos, né, com públicos assim, nem faça o pagamento antes de ter a nota, porque eles são muito chatos, sabe? E aí, Sim, se você não bate uma coisa com a outra, realmente não passa. ok. Não sei se eu respondi. Respondeu perfeitamente. Tá legal. Mais alguém tem alguma dúvida? E assim, né, a gente fez né, o edital e foi caminhando com ele, né? Assim, foi um processo até bastante, vou dizer assim, difícil para nós, porque pareceram projetos muito legais, né? Mas a gente celebra muito, né, os projetos que a gente tem, porque a gente vê como são bonitos, assim, né? Como é potente. E então a gente está muito feliz, né, que isso é possível. Esperamos que a gente consiga outros momentos para realmente estar apoiando outros projetos ou mesmo, né? E mas também acho que agradecer assim, né, essa esse empenho de vocês que a gente vê que é bem bacana, né? Para fazer coisas que são bonitas e que são diferentes, né? Aí se acho que também assim trazer um pouco o fato que a Carol está de volta e a Carol a pessoa que vai lidar com essa parte mais, né, das prestações de contas. Então, se vocês tiverem dúvidas, podem escrever para ela diretamente, ela está no grupo, né? Se tiverem dúvidas mais administrativas e tal, podem também encaminhar diretamente para mim ou para a Sandra. É, a Mari também está mediando, né, Mari? Na medida em que, né, sentirem que a Mari também pode responder, também fiquem à vontade. Mas é isso. Acho que não sei se. Oi, É, Rita. opa, Oi, fala, Gabriel. Gabriel. Oi, gente. Boa noite. Oi. Boa noite a todo mundo aqui. É, é mais para esclarecer também e aproveitar a oportunidade, né? Ahn, o nosso não teve muitas alterações. A gente acabou acrescentando, né, em conversas internas. Nós tínhamos a previsão
de uma exposição na própria ACAM, né, no Morro do Mocotó, ao final dos encontros, né? Os encontros encerraram no último sábado. Nós vamos ter essa exposição que os pais vão visitar, né? Um evento que acontece em todo o mês de dezembro na associação, e nós conseguimos encaixar dentro do evento deles. Então, a gente vamos montar a exposição com curadoria das crianças e vai ficar uma semana lá. A gente conseguiu o espaço para ficar uma semana. Só que a gente achou pouco. Então, a gente está planejando também. Vamos ter um custo um pouquinho aí a mais, mas também não é um custo alto. A gente vai gastar um pouquinho mais para levar a exposição em 2026 para a universidade. Então, vamos, na verdade, fazer duas exposições ao invés de fazermos uma, como a gente estava planejando no projeto. Queria compartilhar isso porque vai gerar um pouquinho desse custo a mais, e aí esse custo a mais vai sair do meu Prolabore, não tem problema, tranquilamente, é um custo baixo, né? E aí a dúvida é, nós tivemos os artistas convidados do projeto, nós temos pouquíssimos prestadores de serviços, então nossa prestação de contas é muito fácil. E esses artistas convidados, assim que eles concluíram as oficinas, nós recebemos a primeira metade e nós já repassamos também a primeira metade para todos eles, né, os Prolabore deles. Já fizemos o Pix, guardamos os comprovantes, está tudo renomeado na pasta, tudo bonitinho. Assim que eles concluíram os encontros, eles já vieram perguntar da segunda parcela. E eu falei, gente, a nossa segunda parcela nós vamos conseguir repassar para vocês em dezembro. Mas eu também acabei falando em dezembro sem nem ter certeza se nós, como imagem sensível, vamos receber essa segunda parcela de vocês. Aí é a pergunta, né, que eu faço. Como já no dia 10 de dezembro a gente vai abrir a exposição na associação, os pais vão visitar, né, enfim, o projeto esse ano, em 25, já vai estar concluído e a gente tem essa segunda etapa só ano que vem, que vai ser em março, porque a gente vai montar a exposição na UFSC só quando as aulas voltarem, entendeu? Só em março. Já é possível recebermos a segunda parcela e repassar para os artistas ou aguardamos? Quer responder, Carol? Acho melhor te responder. Eu me distraí aqui um pouquinho, eu não ouvi tudo que ele falou. Gabriel, com certeza, tá? Na verdade, até nem sei como é que vocês conseguiram executar até agora sem ter a segunda parcela, porque já estão quase finalizando, né? Então, assim, manda para a gente o que você já tem de prestação de contas, mesmo que você ainda não tenha todas as coisas e tal, manda o que você já tem, que imediatamente a gente pede a segunda parcela, tá? Porque vocês já estão executando, já estão quase finalizando, então não precisa finalizar tudo para receber a segunda parcela. Você é para fazer, o dinheiro é para fazer, entende? Então, pode mandar aí que a gente já, né, já passa a segunda etapa do recurso, tá? Então tá bom, perfeito. A gente já tem todas as notas organizadas numa pasta e renomeadas, agora é colocar isso na tabela, como Carolina falou, a gente organizando na tabelinha, a gente manda o link para vocês terem acesso, e aí vocês vão analisando bem direitinho e a gente avança. Não, maravilha. Pode mandar que, né, imediatamente que a gente dá uma olhadinha e tal, e daí já passa a segunda parcela, tá? Tá bem. É assim, não precisa, né? Só para vocês entenderem que esse processo que a gente criou, né, é o processo mais de diálogo, de formação, de troca, né? E que é também como é que funcionam os editais, assim. Embora editais públicos eles são, né, às vezes é uma parcela só, né? Mas muitas vezes editais, né, eles trazem essas duas etapas. E nesse caso, vocês já estão executando, já tem coisas prontas, já está precisando do segundo recurso, né? Então, imediatamente, a hora que você mandar, a gente avalia e já passa a segunda parcela. A gente vai avaliar, não é para confirmar que vocês, porque a gente está acompanhando o processo de vocês estão postando, inclusive, assim, eu queria muito ter ido, sabe, ali ter participado de coisas
né? Mas eu não consegui, eu tô tão cansada de tanto trabalho que eu tive esses últimos 2 meses, que até peço desculpa, Gabriel. Queria muito ter ido participado, porque eu achei muito bonito, sabe? Muita coisa Na abertura da exposição, eu vou obrigar vocês a aparecerem. Já devia tem a ter data, feito. é 10 de dezembro, que é o dia que eles fazem uma festa de encerramento na associação, e aí todos os pais das crianças descem para a associação para ver a produção do ano deles inteiro, entendeu? Então, Que vai lindo. estar cheio, vai ter uma comidinha, enfim, e a gente vai. Uma sala de aula vai virar galeria de arte, é isso, Que com legal. curadoria das crianças. Maravilhoso. Não, muito bonito, né? A gente vai vendo o processo acontecer e, enfim. Mas então, o que que a gente vai fazer quando a gente analisar isso, né? É analisar e dar um retorno para você também, para a gente, para fazer esse processo mais, né, de troca e, né, da prestação de contas, para dizer, olha, não é assim que faz, ou é assim que faz, tá ótimo, né? Então, a Carol vai fazer essa, né, observação com você, tá? Mas com certeza a gente já está vendo como está sendo, né, executado tudo e pode pedir a segunda parcela sem problema, tá? É mais uma questão de organização e orientação, né, Rita, do que cobrança, qualquer coisa assim, né? Isso, acho que a Mari está com a mão levantada, né, Mari? Do relatório de atividades. Se a gente vai pedir agora junto com a prestação de contas, se a gente vai fazer por formulário, essa questão. Assim, o que que eu pedi para Nath, né, que é uma das pessoas que é da comunicação da usina, né, assim, até o Gabriel, ele partilhou bastante né, as publicações que ele fazia, e em alguns momentos a gente estava com tanta coisa que a gente nem conseguiu repostar, Gabriel. Até em alguns casos eu repostei, sem ver, assim, repostei no meu próprio Instagram, né? Mas também foi massa, porque é isso, né? Ao final estamos. Não tem problema, não. A gente manda os collab porque a gente sabe que a demanda de vocês é muito grande, problema nenhum. E vocês vão fazendo uma curadoria também do Instagram de vocês. Não tem como aceitar tudo, não. Tá tudo bem para nós. A gente só manda porque aí fica disponível e o que for de interessante para vocês, vocês aceitam e fica lá, né? E tal, tá tudo certo. Sim. Não, então, daí eu queria. A gente fez um pequeno formulário, né, de prestação de atividades, né, entendendo que a gente quer partilhar, né, o que foi o projeto, os resultados, para valorizar também dentro né, do Instagram da usina aquilo que foi feito, né? A Natália que posta, faz as postagens junto comigo, eu também ajudo ela um pouco nisso. Mas então a gente vai encaminhar para vocês esse link para vocês fazerem. É uma coisa pequena, é mais avaliativo, seria, né? Como vocês já estão quase no final também, Gabriel, então já pode ser uma coisa mais, sabe, assim, do final mesmo, não precisa ser uma coisa intermediária, né? Porque vocês já estão quase finalizando, né? Mas então a gente vai mandar esse link, que é umas 4, 5 questões que pede foto, né? Se vocês têm fotos, pede uma avaliação de vocês, o que vocês conseguiram fazer e, né, e como foi o processo, enfim, para a gente também ter esses argumentos para criar postagens. Mas quando a gente for criar as postagens, a gente vai fazer em diálogo com vocês, tá? Então também não, né? A gente vai aceitando as postagens de vocês, mas a gente quer valorizar depois cada projeto, né? Valorizando os resultados e tudo. Então, obrigada por ter lembrado, Mari. No final, eu estava até esquecendo disso. Tanta. Então, Massa, ótimo, obrigado, viu? Essa parte dos materiais, disponibilizar os arquivos, a gente já se adiantou, já está disponível no nosso Linktree, um link para download das fotos, um link para download dos vídeos editados, porque o pessoal da ACAM pede muito, né? Os artistas também pedem, então a gente já, né, como eu já trabalho dessa forma, eu já disponibilizo e fica tudo lá organizadinho para o público. Quando legal. vocês mandarem para a gente responde e também já fica de acesso a vocês. Ah, legal. Ótimo. Obrigada. Daí a gente vai encaminhar, então, esse link ali pela. A Natália está colocando dentro dos conformes, a gente
né, fez uma coisa mais geral, assim, e, e aí é só entrar e preencher e mandar os links, tá? Mas imagino que até, eu acho que a gente consegue mandar amanhã já o link. Eu vou pedir para ela só botar direitinho a logo do projeto e tal, e daí já manda. Aí as, Oi. Ah, isso que eu ia dizer, que tem uma mensagem da Yaci, da Yaci Pitã. tá, então ela pergunta, quer abrir? E assim, Às vezes não consegue, né? Boa noite para vocês. Espero que estejam bem. É que quando abre aqui o microfone, a gata começa a miar perto, mas é só para saber o momento que vão enviar o link do relatório, porque finalizamos a atividade, que foi um sucesso, até bem mais do que eu esperava, né? E só falta isso mesmo, fazer o relatório, porque a prestação de contas aqui, olhando o que vocês foram dizendo, tá tudo certinho, né? Diante da questão de ser com o povo cigano também, que não emitia nota fiscal, mas que fizeram um recibo do jeitinho que Carol orientou. Daí só falta a questão do link mesmo do relatório. Eu estava nessa dúvida de inserir fotos, né, para poder deixar tudo registradinho ali, porque foi muito lindo. Gostaria que tivesse tido a participação de vocês, mas eu entendo a distância. É isso. sim, pelas fotos eu vi que foi maravilhoso, muito, muito bonito. E aí, assim, a nossa ideia é mais para frente fazer um encontro desse para a gente falar do processo, dos resultados, para a gente também linkar, né, com essa emoção que é fazer uma coisa como essa, né? De juntar gente, de dialogar. Né? A cultura é incrível, né, gente? Eu sou muito apaixonada desde criança por isso. Então, eu vi Yastan, Yassipitã, como foi, né, as imagens bonitas, as crianças dançando e tudo mais. Muito lindo. Dá até vontade de perguntar mais. Obrigada. Mais alguma questão que Então, acho que é isso. Não sei se alguém quer comentar mais alguma coisa. Se tiver dúvida depois, pode mandar, a gente, né? Acho que é isso, a questão, né, de parceria mesmo, no sentido de a gente estar junto, o que a gente conseguir responder, né? Que está ao nosso alcance também de saber, né? E é isso, a gente está muito feliz que vocês estão executando e que tem saído coisas bonitas. Nós tivemos o prazer de conhecer a Cris pessoalmente, o Gessé também, queria contar isso para vocês, foi um encontro muito bonito. Né, Cris? Foi lindo, 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 lindo. Foi Foi muito emocionante. emocionante. Foi. E ficou marcado mesmo. Tá quase pronto o filme, viu? Ai, que maravilha! E a Eduarda chegou e deu aula. Foi lá e fez o relato dela e muito feliz, assim, com tudo que a gente vivenciou. Foi muito bonito. Talvez quando a gente fizer a avaliação das atividades, a gente, né, aqui da partilha, né, partilha entre nós das atividades, a gente pode falar um pouco sobre isso, né, como essas partilhas, assim, as parcerias também se expandem, né, para a gente poder, enfim, acho que partilhar, porque foi muito bonito. Eu fiquei muito impactada, muito cansada também, vou te contar que eu fiquei cansada demais. Aí era muita coisa para resolver, eu só queria ficar com as crianças. Ah, isso aí, a hora do deleite, né, Rita? Ai, não dava. Era a cabeça organizando tudo. É. Mas saiu, nossa, foi de excelência a organização. Não tenho o que dizer, foi uma baita experiência, baita mesmo. Obrigada pela oportunidade. Ah, não, foi muito linda a participação de vocês.
E a entrevista com a Eduarda foi muito maravilhosa. Ó, linda. Então tá, gente. Para mim, eu acho que era isso, né? Acho que a gente deveria marcar para logo. Eu acho que vocês fazem o Quilombinho A gente faz em janeiro, mas já a gente vem com formações, né, dos profissionais. Agora, dia 29, dia 28 a gente tem reunião com as mães para falar sobre o intercâmbio cultural, né, com as famílias, reunião. E 29 tem o Aquece, que são as atividades que a gente faz, o Aquece, né, para começar a aquecer o nosso sol. E em janeiro, a primeira semana de janeiro, está marcada a nossa visita à retomada dia 9, Tá. 9 de janeiro. Só pensando quando é que a gente faria, né, uma reunião de partilha, assim, sabe? Mais para frente, talvez, né? Aí lá por fevereiro, talvez. Para a gente seria perfeito. Tá. Também daí, né? Deixa janeiro também mais. Ou então a gente faz em duas etapas, sabe? Mas não sei se a gente consegue. Final do ano tá puxado, viu? Vamos ver. Vamos. A gente vai fazendo uma enquete ali também, vendo o que que o pessoal pensa. Mas eu acho que a gente vai deixar para fevereiro. Que nós temos agora até, né, até o ano que vem, a gente pediu expansão do projeto na data de entrega final para poder né, fazer com tranquilidade para vocês também poderem executar. E eu acho melhor quando tiver já finalizado. Tá bom. Qualquer dúvida, nos comuniquem. Queria muito estar em cada um dos projetos, mas eu só sou uma, né, Sandra? A gente tem vontade de acompanhar, porque é muito legal. Mas, enfim, é isso. Obrigada, né, pela confiança, por estar aqui com a gente e seguimos. Obrigada Beijo. também, pessoal. Beleza, tchau, tchau, gente. Boa Beijão, Obrigado. boa noite. Obrigada. mais. Tchau, boa Beijo. noite. Mas deixa eu tirar uma foto. Boa noite. Peraí. Ah, saiu, gente. Ah, boa. Mas deixa, a gente está gravado, eu tiro foto depois. Tira um print. Eu Tá tirei bom. uma aqui rapidinho também, Tirou? pra garantir. Beijão, beijo, Ah, pessoal. Boa Luciane. noite. Ah, Luciana Tchau. Frio. Ah, Agora eu vou tirar, peraí. Ups, 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 ups. Pronto, com o celular na minha cara. Tchau. Tchau. Manda Boa beijo. noite. tchau, boa noite. Ah, valeu. Boa noite.